Neste vídeo, nós vamos falar de um assunto polêmico. É tão polêmico que traz divisões. Mas antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Visão Cristã. Como eu disse, um assunto muito polêmico. Nós vamos falar do pastorado feminino. É lícito que haja pastora nas denominações pentecostais? Nós vamos trazer referências bíblicas, mas eu preciso trazer também para você a informação de que eu disse para a inteligência artificial a respeito deste assunto. Eu disse para ela que eu queria que ela me desse o entendimento a respeito do pastorado feminino. E foi trazido para mim algo que me chamou muito a atenção a respeito desta pergunta. Infelizmente, muitos compreendem que aquilo que está escrito na palavra de Deus dá este entendimento. Será isto verdade ou será equívocos de entendimento que faz com que pessoas ficam divididas a respeito do assunto e trazendo divisão entre pessoas? É sobre isto que nós vamos falar. Eu sou o evangelista Hélio, falaremos a seguir. Vamos agora falar da pergunta que eu fiz para a inteligência artificial a respeito do pastorado feminino e o que trouxe para mim a inteligência artificial. Vamos aqui à tela do computador para que possamos compreender. Eu disse para a inteligência artificial: boa tarde, gostaria de um texto para um vídeo no YouTube que fale do pastorado feminino nas igrejas pentecostais, com versículos bíblicos como base para tal. Então, ela compreendeu e respondeu para mim: boa tarde. Claro, aqui está um texto que pode servir como base para o seu vídeo sobre o pastorado feminino nas igrejas pentecostais, incluindo o versículo bíblico para apoiar a discussão. Então, a inteligência artificial compreendeu a minha pergunta e também me deu o título para o vídeo, que é O pastorado feminino nas igrejas pentecostais, uma perspectiva bíblica. E também me deu a introdução de como eu deveria falar com vocês. Que diz: olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema relevante e muitas vezes controverso: o pastorado feminino nas igrejas pentecostais. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre isso e como diferentes denominações têm abordado essa questão. Então, ela compreendeu a minha pergunta e está trazendo a resposta sobre aquilo que eu perguntei. Então, ela também mostra o papel das mulheres na Bíblia. É muito importante nós compreendermos a mulher tem relevância, sim, diante da palavra de Deus. Mas essa relevância dá para a mulher condição de ser pastora. Porque pastora é algo muito além daquilo que nós vamos ver nos versículos aqui. Será isto base para o pastorado? Vamos ver. O papel das mulheres na Bíblia. Antes de discutirmos o pastorado feminino, é importante entender o papel das mulheres na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, vemos mulheres desempenhando papéis importantes na história de Israel. Débora foi uma juíza e profetisa. Está lá em Juízes, capítulo 4, do verso 4 a 5. E Esther, uma rainha corajosa que salvou o seu povo. Está lá em Esther, capítulo 4, versículo 14 a 16. Então, aqui está algo que ela trouxe para nós da importância das mulheres na Bíblia, o seu papel. E trouxe também versículos que apoiam o pastorado feminino. Ela trouxe para mim aqui Joel, capítulo 2,
o verso 28 e 29, que diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Nestes versículos, vemos que o Espírito Santo é derramado sobre todos, independentemente de gênero. As filhas também profetizam, o que indica uma participação ativa no ministério. Então, está aqui um versículo, segundo a inteligência artificial, que apoia o pastorado feminino. Também temos aqui Atos, do capítulo 2, no verso 17 e 18, que diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Pedro cita o profeta Joel no dia de Pentecostes, reafirmando que tanto homens quanto mulheres serão chamados a profetizar e ministrar. Então aqui está os versículos. Este é bem o mesmo do primeiro. Vamos ver também aqui em Romanos, no capítulo 16 e no versículo 1, que diz: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, que está servindo a igreja em Cencreia. Paulo menciona Febe como uma diaconisa, um papel de liderança na igreja primitiva, mostrando que as mulheres já desempenhavam funções importantes nas primeiras comunidades cristãs. Então, aqui nós vemos que a inteligência artificial ela está enfatizando que esses versículos dão a condição de mulheres serem pastoras. Vamos dar continuidade aqui. Desafios e controvérsias. Apesar desses versículos, ainda há muitas controvérsias em torno do pastorado feminino. Algumas denominações citam 1 Timóteo, capítulo 2, 12, como um impedimento. Não permito, porém, que as mulheres ensinem nem use de autoridade sobre o homem, mas que estejam em silêncio. É importante considerar o contexto cultural e histórico em que essas cartas foram escritas e como a interpretação pode variar. Então, se há variação na interpretação, há algo errado. Há algo errado, porque um entende de uma forma, outro entende de outra. E é por isso que nós vemos bastante denominação. Porque muitos que lá estão, eles não concordam com aquilo que lá está. E eles saem de lá e abrem outra denominação e dão continuidade no seu pensamento, no seu entendimento, devido a estes equívocos do entendimento da palavra de Deus, que nós temos várias denominações, por causa de compreensão da palavra de Deus. E aqui também a inteligência artificial, ela traz a conclusão. O debate sobre o pastorado feminino nas igrejas pentecostais é complexo e multifacetado. É crucial que cada comunidade busque a orientação do Espírito Santo e estude as Escrituras com profundidade para entender o papel das mulheres no ministério. A diversidade de interpretação mostra a riqueza do cristianismo e a importância de um diálogo aberto e respeitoso.
Aqui está. Você gostou deste vídeo? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. Até a próxima. Aqui a inteligência artificial, ela finaliza o vídeo e também diz que, para mim, espero que esse texto ajude a criar um vídeo informativo e inspirador. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui para ajudar. Então, é importante que nós venhamos compreender essas coisas. A inteligência artificial está aí para nos orientar. Mas há de se questionar, esses versículos trazidos pela inteligência artificial, como ela disse, como base para a interpretação de que as mulheres devam sim fazer parte do pastorado. Gente, há de se compreender que a inteligência artificial, ela é algo que foi colocado dentro e ela está aprendendo. Então, quando você conversa com os seus textos na inteligência artificial, ela vai aprendendo. Então, tudo que o mundo tem de compreensão é colocado dentro ali dos computadores, que fazem com que as mensagens que são colocadas, a inteligência vai fazendo aquela colocação e vai trazendo aquela perspectiva a qual está aí para todos. É importante que nós venhamos entender essas coisas. Mas você aí, dá a resposta para nós. Esses versículos, tudo que foi trazido aí, dá a entender que a mulher, ela possa ser pastora? Eu vou falar para você, para que você possa compreender a minha opinião. Eu não ia dar a minha opinião, eu queria que vocês respondessem, mas é muito importante que eu dê a minha opinião. Nós sabemos que o homem foi criado por Deus e a mulher foi criada do homem. Deus criou o homem e depois criou a mulher através da sua costela. Então Deus colocou uma ordenança. O homem, ele é o líder da mulher. O Senhor é o líder do homem e o homem é o líder da mulher. Essa liderança não é a liderança que o mundo ele entende, é uma liderança em amor, em concordância. O homem e a mulher se encaixam e se completam. Então, essa liderança é diferente do entendimento a qual nós vemos aí em coisas que o mundo introduzem, trazendo esta divisão entre homens e mulheres. Então, a parte de que nós vimos aqui na palavra de Deus, é sim, as mulheres tinham a sua relevância. Elas fizeram coisas grandiosas, nós vemos na palavra de Deus. Mas o pastorado é algo de liderança espiritual. Segundo o que nós entendemos na palavra de Deus, a liderança espiritual está no marido, no homem. Então, uma esposa, ela não pode ser pastora e ela ter a autoridade espiritual sobre o seu marido, sobre a igreja. Ela pode sim ser a pastora. Ela pode ser a pastora em uma condição. O seu marido, ele é consagrado ao pastorado, ele se torna, agora ele é o pastor. Então, a sua esposa, ela se torna pastora, porque ele foi consagrado. Não que ela tenha liderança, a liderança está nele, mas por ela ser a sua esposa, ela também é chamada de pastora. E a igreja pode chamá-la de pastora, mas só que ela não tem essa autoridade espiritual. A autoridade espiritual está no seu esposo. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.